Então, boa noite mais uma vez. Boa noite para você que está nos acompanhando nessa live. Compartilhe com seus amigos e vamos evangelizar. Quando eu falo aqui católico do IBGE, é o católico onde o IBGE faz a pesquisa e a pessoa, por não ter nenhuma vivência religiosa, mas foi batizada na igreja católica, ela se acha um católico profundamente, piamente, né? Católico mesmo. Ou então, coloca só por desleixo. Coloca aí católico mesmo, né? Ou seja, um não importasse, né? Com o que de fato é ser católico. Alguns falam, né? Católico é bom demais, porque a pessoa pode namorar à vontade, ficar com quem quer, ir pra festa, usar roupa curta. A igreja católica pode tudo. Uma visão totalmente errada, né? Então acontece muito isso. Católico de BGE, que foi informado que tem 70% de católico, 80, 60 em tal canto, 30. Mas na verdade, a pessoa só é católico porque foi batizada e graças a Deus foi batizada. E acontece, um braço aí, Alba, Deus abençoe. Acontece que muitas vezes nós somos assim, né? A nossa experiência com Deus ou ela é muito fraca ou ela nem existe. Isso não é culpa de Deus, é negligência nossa e também porque a nossa evangelização é muito tímida ainda. A nossa evangelização, às vezes, ela é covarde, ela é politicamente correta. Às vezes nós temos um familiar que é protestante, um familiar que é testemunho de Jeová, um familiar que é mórmon, espírita, e nós temos medo de viver a nossa fé. Até quando nós somos católicos atuantes, católicos praticantes, de fato mesmo, né? Porque não existe o católico praticante e o não praticante. Existe o católico verdadeiro. Ou é ou não é, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, né? Não existe meio termo, mornidão. O morno Deus vomita, como fala em Apocalipse. Mas muitas vezes nós participamos de um grupo de oração, participamos das missas aos domingos, até rezamos o terço, lemos a palavra, mas nós temos medo de que as pessoas descubram que nós somos católicos. Parece que faz vergonha, né? Você é o quê? Evangélico? Crente? É o quê? Não, eu sou católico. Aquela coisa morta, sem vida, né? Parece que é vergonhoso ser católico. A igreja que é fundada por Deus, a única fundada por Cristo, né? E a pessoa fica morta de vergonha, parece que cometeu um crime porque é católico. Então, entra aí nós pensarmos melhor. Como é que eu estou anunciando a fé? Claro que primeiro com a vida, né? Santa Teresa de Calcutá falava, né, que há pessoas que nunca vão ler a Bíblia. E nós seremos o evangelho que ela vai ler. Nós seremos o único evangelho que aquela pessoa vai ter a oportunidade de ler. E se esse evangelho for distorcido, rasgado, fedorento, né, como a gente fala no Ceará, não é que a gente, a princípio, tem uma experiência com Deus e já fica perfeito. Claro que não. Nós vamos lutar contra tantas realidades em nós até o fim da nossa vida, até o último dia. É um combate. É uma luta constante e árdua. Não é brincadeira, é muito sério. Às vezes, muitas lágrimas, muito sono perdido, muita dor, muita angústia. Mas quando nós contamos com a graça de Deus, nós vencemos. A fé, sem dúvida, ela é a arma, né? Que vence o mundo, como fala a palavra. A fé, sem dúvida, ela remove as montanhas do nosso orgulho, da nossa preguiça, do nosso medo. Essas montanhas que estão tão entranhadas dentro de nós que, pela fé, Deus vai arrancando, pela sua graça, né? Mediante essa fé. Então é preciso pedir a Deus a graça de vivermos a fé na sua autenticidade. Católicos autênticos, que amam a Santa Missa, que não fica lá conversando na missa, né? Às vezes termina a missa, a pessoa não teve uma experiência com Deus, porque ela passou o tempo todo olhando o celular, ela passou o tempo todo olhando quem estava bem vestido, quem estava mal vestido, ela foi conversando com aquela pessoa que ela nunca mais viu, ou com aquela pessoa que ela sempre vê e senta lá atrás, né? Ou senta lá na qualquer local que seja, mas para conversar, outros para dormir, né? E por aí vai, para ficar mexendo no celular.
Santa Missa é lugar de encontro com Deus, lugar de adoração. Lugar onde nós unimos o nosso pobre sacrifício ao sacrifício de Cristo. Então você voltar de uma missa, eu voltar de uma missa e não ter uma experiência com Deus, a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu não estou pedindo para sentir alguma coisa, mas eu quero a cada missa voltar uma pessoa nova. Ilumina a minha inteligência, ilumina a minha vontade, dai-me a graça da decisão, a cada palavra ouvida, proclamada, que a minha vida ela dê um salto para o processo de santificação, para o processo de maturidade espiritual e humana, né? Que as duas caminham juntas, é uma só, porque nós somos um todo. Então, essa autenticidade. Um dos perigos também é essa preguiça de ler. A preguiça de rezar e a preguiça de ler. A gente tem tanta preguiça de ler e de rezar e quer ser católico. A gente não estuda nada sobre o que é a vida de um santo, o que é o purgatório, o que é a indulgência, o que a igreja orienta sobre tal situação, se casar de segunda união, a questão do homossexual, a questão de uma pessoa que está em uma realidade de vício de pornografia, de masturbação, uma pessoa que está frequentando a macumba, o espiritismo. O que a igreja nos ensina acerca disso? O que a igreja nos apresenta e nos ensina como mãe e mestra acerca da Virgem Maria, acerca das imagens, acerca da Eucaristia? O que a igreja como mãe e mestra nos ensina sobre o valor do sacerdote, o valor da confissão, o valor de todos os sacramentos, o valor dos sacramentais como a água benta? A igreja como mãe e mestra que nos ajuda a nos livrarmos dos lobos, né, que estão ali fantasiados de ovelhas, com palavras bonitas, usando até a Bíblia, usando roupas bonitas, né? Porque o demônio não vem com chifre, com tridente, fazendo careta horrível como ele é. Não. Ele vem para cima, mas de forma muito sutil, sedutora, para enganar. É a especialidade dele, que é o pai da mentira, é enganar. Até precisa a gente conhecer. Quanto mais a gente conhece a Cristo e conhecer no sentido também de experimentar, não só ter informações, porque às vezes a gente pode ler 10 livros, 20, 100, e às vezes ler livros ruins, né? Porque hoje dentro da Igreja Católica existem muitos autores muito modernos, tudo pode, aquela coisa muito liberal, né? Aquele paz e amor bicho, para agradar os outros. Novamente eu volto a dizer, o politicamente correto é uma grande desgraça. A gente não pode ser pessoas que vivem condenando e atacando os outros. Claro que não. Mandando os outros para o inferno, julgando, sendo hipócrita, né? Não. Mas nós não podemos chamar de certo aquilo que é pecado. Claro que quando a pessoa vai ter uma primeira experiência com o amor de Deus, a gente não vai logo jogar na cara dela o pecado dela, não. Aliás, nunca, né? Porque sempre eu digo, a verdade é como um diamante. Aprendi isso com a minha amiga Mazé, né, na comunidade de vida. Eu posso entregar esse diamante de forma tranquila, carinhosa, embrulhado, entrego o diamante. Ou eu posso jogar o diamante na cara da pessoa e arrebentá-la. O diamante não deixou de ser diamante, mas o resultado é bem diferente. Então, eu devo evangelizar as pessoas, ser instrumento de Deus, ser ministro de Deus, para que ela tenha uma experiência desse amor profundo de Deus. Porém, ao longo da caminhada, eu também não posso me excluir de mostrar que aquilo é pecado. Não, adultério é pecado, sim. Quem disse que não é? Ficar é pecado. Roubar é pecado, mentir é pecado. Então não é questão de pode ou não pode, mas é mostrar o que é o pecado. É uma burrice. É um atentado contra a razão. O pecado é ofender aquele que só nos ama, que só quer o nosso bem. É escolher aqueles que nos destroem, que nos matam, que nos sujam, e deixar de lado aquele que só nos ama, que nos dá tudo e que sempre quer a nossa felicidade, e Ele mesmo é a nossa felicidade. É isso. É virar as costas para Deus. Então a gente precisa também mostrar que Deus não é um ser inacessível, Ele é acessível demais. Mas Ele precisa ser amado, adorado, respeitado. O nosso trato com Ele tem que ser como de um amigo, porque Ele é o nosso amigo. E Ele quer que a gente seja livre, sem máscaras, sem enfeites, sem muitas formalidades.
Claro que com respeito e com reverência. Você ama o seu pai, você ama a sua mãe, você tem um respeito por ele. Você pode ser até muito amigo dele, brincar e tudo, do seu pai, da sua mãe, né, de alguém muito próximo. Você tem a liberdade, mas essa liberdade não tira o respeito e a reverência que você tem por ele. Pelo contrário, ainda dá mais reverência. E essa reverência não deixa você uma pessoa trancada, uma pessoa mal-humorada, medrosa, não. Essa reverência te ajuda a crescer ainda mais em amizade. E assim acontece na vida com Deus, né? Então, tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós somos católicos, mas temos comportamento de pagãos, comportamentos de protestantes e de espíritas. Apareceu, ou de outras religiões ainda mais, denominações, né? Apareceu uma doença, eu vou para macumba. Apareceu uma doença, eu vou para o espiritismo. Apareceu uma doença, eu vou para a curandeira. Apareceu uma doença, eu vou para o culto que está tendo a campanha do milagre, a noite do milagre, a noite da bênção. E vai falar, não, mas lá eu ouvi Deus, a palavra de Deus, leio a Bíblia, rezaram a Ave Maria. E daí? Você sabe o que você quer para a sua vida? Eu estou sabendo o que eu quero para mim ou eu estou brincando com Deus? De Deus não se zomba, fala a palavra. E muitas vezes nós zombamos de Deus com essas decisões que não são maduras, não são coerentes com a nossa fé. Isso não é catolicidade. Isso é fragmentação da fé e abuso da fé e ignorância da fé. E traição também da fé. Então tenhamos cuidado para não sermos esses católicos que estão na igreja como apenas zumbis, estão lá, robôs, mas não absorvem o alimento espiritual para mudar de vida. É preciso a gente ter esse cuidado, né? Um abraço aí, Arleide. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado. Venha um shalom. Abração também a Thelma Nogueira, né? Que também está conosco. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado por compartilhar. Estar também visualizando. Pronto. Aí nós estamos nesse ponto aqui. O católico que ainda não vivencia tão bem, né? Sua fé. Se você está nessa realidade, calma, viu? Vai dar certo. Só rezar mais, só você lutar mais, contar mais com a graça de Deus e menos com a sua mera força, porque a nossa força muitas vezes só nos atrapalha. A gente precisa cooperar sim, tem a nossa cooperação, a nossa liberdade de desejar a Deus, o nosso esforço, a nossa luta, mas a gente deve confiar muito mais na graça de Deus. E não pode desanimar não, porque o demônio quer que a gente desanime. Quando a gente escuta uma pregação que a gente puxa a vida, eu não estou vivendo isso. Mas não pense que quem está pregando vive tudo. Às vezes o pregador é um hipócrita, às vezes o pregador é um fingido, só aprendeu aquilo em livro ou em pregações que ele ouviu também, está repetindo. E às vezes o pregador ele luta para viver mesmo aquilo, mas ainda não vive tudo, mas luta. Ele não está conformado com o seu pecado, ele não é cúmplice do seu pecado, mas ele tem nojo do pecado, embora caia muitas vezes, né? Mas ele luta, ele insiste, ele usa as armas, ele persevera, ele não paralisa com o pecado, né? Então se você está ouvindo essa formação agora, não fique com medo não, bola para frente. Se você nem começou ainda a ser católico, é tempo de começar. É tempo de você assumir o seu batismo. É tempo de você começar a deixar de acreditar naquilo que você ouviu na sua escolinha, na sua universidade sobre a Igreja Católica e talvez você se ache a pessoa mais inteligente do mundo, né? Olha, a igreja tinha a Inquisição, então ela era malvada. A igreja proibia ler a Bíblia. A igreja manipulava. A igreja não tem pessoas racionais. Os maiores inventores do mundo e da humanidade, não mesmo, né? Eles foram e são católicos hoje. Foram naquele tempo, né? E já faleceram. E temos as maiores invenções dentro da Igreja Católica. Então a gente não pode dizer que a igreja é inimiga da ciência, pelo contrário. Ela é uma grande mestra também no âmbito e no campo científico. Grande mestra, né? Continuando, e a igreja investe nesses pontos, né? Então se você ouviu vários casos, né? A igreja caçava as bruxas, a igreja proibia a Bíblia, a igreja matou Galileu Galilei, por isso que Lutero revolucionou. Não é bem por aí, viu? A história não é bem por aí. É bom você ver outra versão, estudar direitinho, aprofundar para não sair repetindo as coisas. Só repetindo igual papagaio. Osés, o que você está fazendo é só repetindo? Não. Essas coisas eu estudei a fundo. Há muitos anos e estudo cada vez mais.
Não é porque eu escuto alguém falando, eu já acredito. Não, eu vou atrás. Então vá atrás também, você também. Não estou mandando você acreditar de cara em mim, não. Procure. Também não estou mandando você ser um louco que duvida de tudo, né? Direto, sem parar. Vá juntando as evidências, sua experiência, olhe para dentro de você. Certo? Então vale a pena. Como é bom ser católico mesmo. A gente luta, né? Você é católico de verdade? Estou lutando. Estou tentando ser. Estou tentando. Um dia eu chego lá, né? Um dia você chega lá também. Rezem por mim, tá bom, vocês? Posso contar com a oração de vocês que estão me ouvindo agora? Se posso, dá um joinha aí. E o católico virtual, Zé, quem é? É aquele que muitas vezes, o católico do Google, né? Doutor Google. A pessoa nunca vai à igreja, não participa de nenhuma pastoral, nenhum grupo de oração, não vai à missa, não reza o texto, não lê a Bíblia, não faz nada que é em questão da espiritualidade. Ela crê que Deus existe. Ela se acha católica porque ela acompanha vários sites católicos, ela acompanha o Padre Paulo Ricardo, ela acompanha os grandes pregadores, né? Ela acompanha o professor Felipe Aquino na Canção Nova, mas ela pesquisa nos vários sites mais polêmicos do mundo, ela está informada e inteirada de tudo o que acontece. Não, isso não é ser católico. Isso pode te ajudar a viver a fé. Mas se a pessoa só vive nesse mundo virtual da fé e ela não é enferma, ela tem condições de sair de casa, de ir para algum canto, esse catolicismo está prejudicando a vida dela, porque é um catolicismo. Eu escuto uma pregação, eu pesquiso uma leitura espiritual, isso me deixa paralítico, eu quero ficar na minha casa, no meu mundinho, dizendo, não, igreja somos nós, eu vou ficar aqui em casa e pronto. É melhor ficar em casa e não pecar do que ir para a igreja e pecar. São discursos vazios, sem sentido. E tem pessoas que vivem excomungando todo mundo. O Papa vive excomungando os bispos, os pregadores e se acha o tal. Quando você vai olhar a vida da pessoa, a pessoa nem sequer coloca o pé na igreja. Ou nem sequer serve em nada. Em nada. E ela se acha o justo juiz, o santo dos santos, né? Para condenar a tudo e a todos. Só ela que não está no patamar de ser julgada por ninguém. Mas por quê? Porque ela todo dia vê os vídeos no YouTube, todo dia ela entra em algum site, algum blog, e ela tem informações mais atuais e mais polêmicas do mundo. Não. Nós não somos chamados a isso. Não somos chamados a passar o dia fazendo vídeos, né? Fazer 8 horas, 10, 12 de vídeos e perguntar, rezou? Não, não rezei não. Não tive tempo. Leu algum livro espiritual? Também não. Se comungou, confessou, eu até ia emendar as palavras, as pessoas falam muito assim, né? Eu me comunguei. Não, você não se comungou. Você comungou o corpo de Cristo, né? Só pra gente estar corrigindo aqui a nossa linguagem. Às vezes a gente usa uma linguagem que é pelo nosso português, bem fraco, né? Que a gente tem. Eu também tenho um português bem fraquinho. Mas tem palavras que fica bem feio a gente falar, né? Eu me comunguei. Não, a gente não se comungou não, a gente comungou o corpo de Cristo, que é vivo, ressuscitado e que muda a nossa vida. Depois eu vou fazer até uma live sobre as minhas mancadas no grupo de oração e as minhas mancadas ao longo da caminhada. Mancadas não é os meus pecados não, né? São os micos que eu já paguei, que foram bem interessantes, né? Deus te abençoe e que a gente possa lutar para de fato viver a fé, tá bom? Como São Pedro fala, que nós devemos dar razão da nossa fé para aqueles que nos perguntarem. E dar razão, dar o sentido da nossa fé, as respostas de forma mansa, de forma humilde. Não de forma arrogante, pretensiosa, como se nós fôssemos os melhores, os doutores, os sabichões. Dessa forma, se a gente se comportar assim, a gente vai exibir muito conhecimento, pouca humildade. E talvez não trará proveito nem para nós, nem para os outros. Um abraço, uma ótima noite.